Põe aí no chat, vai, se vocês não querem falar, não tem problema. Ainda não fez. Acho que teve só 2 entregas, né? Acho que... Conseguiram assistir a aula, pelo menos? Beleza. Obrigada, Maria Fernanda. Pode falar, Isabela. Prof, eu fiquei com dúvida, eu não consegui entender muito bem aquilo dos valores preditivos e a relação deles com sensibilidade e especificidade. Eu não peguei muito na aula. Você poderia explicar? Posso. Eu vou compartilhar aqui a aula, tá? Para você ver aqui o que eu estou tentando. O valor preditivo, na verdade, ele é uma medida que é uma medida dinâmica do teste diagnóstico. Isso você conseguiu entender? Sim, que a gente tem lá medidas estáticas do teste diagnóstico, que é a sensibilidade e a especificidade, né, que são propriedades do próprio teste, tá? Então, quando você pega o padrão Ouros, tem lá a propriedade do próprio teste, sensibilidade, especificidade, tá? E a gente tem os valores preditivos na população para o diagnóstico daquele teste, ok? E esses valores, eles correspondem à prevalência da doença na população. Então, é como se você tivesse, vamos chutar, uma doença crônica, diabetes. Não sei, Lu, quanto tem de prevalência de diabético no Brasil? 20%? 20% da população brasileira é diabética, tá? No ano de 2020. Aí a gente tem um valor preditivo, um corte para o teste para aqueles 20% da população. Tá? Isso é definido pelo padrão ouro. Aí, quando você tem uma mudança de prevalência, você também tem uma mudança de predição em relação ao teste diagnóstico. Tá? Então, são medidas que elas modificam de acordo com o teste mesmo, né? De acordo com a característica da doença. Deixa eu compartilhar com você a aula, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente... você está vendo? Fala para mim aí. Estou sim, está compartilhando. Então, quando a gente pensa em valor preditivo positivo, olhando ali na tabela 2x2, tá? Lembra antes, na aula, nos slides de sensibilidade e especificidade, a gente tem o valor a sensibilidade são os verdadeiramente positivos no total de doentes, certo? E a especificidade são os verdadeiramente negativos no total de não doentes. Quando a gente pensa em valor preditivo, a gente está pensando no valor de pessoas realmente positivas, num total de positivos. A gente está falando da característica do teste em si, a capacidade que esse teste tem de me responder, tá? Quem é realmente positivo no total de positivos. São medidas diferentes da sensibilidade e da especificidade. Essa é uma característica que você vai ter dentro da população, por exemplo, do valor preditivo negativo, dos que são realmente negativos, num total da população negativa que você está pesquisando, tá? E aí você tem essa característica que varia de acordo com a prevalência. Isso quer dizer o quê? Quanto mais sensível o teste, lembra, quanto maior a sensibilidade, o que a gente consegue pegar? Fala para mim, você lembra? Quanto maior a sensibilidade de um teste, melhor a nossa medida de uma pessoa ser verdadeiramente positiva, certo? Sim, sim. Então, maior o seu valor preditivo negativo, ou seja, maior a segurança que o médico vai ter, é uma relação inversamente proporcional, de que a pessoa com o teste negativo, ela não tem a doença, entendeu? E quanto mais específico o teste, maior o valor preditivo positivo. Quanto maior este valor, né, maior a segurança que o médico tem
em relação ao teste positivo da doença, porque quem eu estou pegando no valor positivo, quem é realmente positivo. Ficou claro agora? É que é confuso mesmo. Tá, acho que deu para clarear um pouco. Deu para clarear um pouquinho? Eu acho que eu não mandei os slides para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Eu não mandei, né, Ju? Acho que eu não mandei, né, Mo? Não, Gabriel. Eu vou encaminhar os slides para vocês, que aí fica mais fácil de vocês acompanharem esses resultados e essas diferenças dos valores pelo slide, porque aí você consegue ver direitinho. Na verdade, o ideal seria você, vou parar aqui, você desenhar sua tabelinha 2x2 mesmo e fazer esses círculos na tabela que eu faço, sabe? Desenha sua tabela 2x2 e aí você coloca lá sensibilidade, valor positivo no total de pessoas doentes. Especificidade, valores negativos no total de pessoas não doentes. E o valor preditivo na linha, que aí você consegue ver direitinho essas relações. Você consegue interpretar esses resultados, tá? Mas o que você tem sempre que lembrar é que é isso vai variar muito de acordo com a prevalência da doença na população. Então, quanto mais prevalente, maior a dinâmica que você tem em relação ao teste ali dentro daquele grupo de indivíduos, entendeu? Uma coisa que é importante lembrar é que a gente está falando de testes de valores de predição para testes populacionais, esses valores preditivos. Né? Então, assim, a gente sai daquele contexto do laboratório que vocês estão super adaptados, né? Porque foi o que eu falo na aula, quando você pensa em sensibilidade e especificidade na bancada do laboratório, é super tranquilo de você pensar, né? Principalmente o controle de qualidade de testes, você está na bancada, todo mundo reproduzindo o mesmo ensaio ali, com animais ou com cultura celular, que você tem reprodutibilidade do teste, você consegue a acurácia daquele teste. Isso é uma característica estática do teste, né? Então, se você pega um padrão ouro lá, de ELISA, enfim, de Western blot, de qualquer ensaio que você faça, você tem valor de sensibilidade, especificidade para aquele padrão. Quando você tira isso e traz para a população, ou seja, você está usando essa ferramenta na população, que é o rastreamento de câncer de mama, o rastreamento de testes, por exemplo, de sangue oculto nas fezes, que eu falei para vocês, ou de doenças da tireoide, aquele rastreamento de fazer ultrassom a partir de determinada idade e tal, você tem que pensar na prevalência da doença da população para ver o quanto esse diagnóstico, o quanto a predição deste resultado influencia na história natural da doença, que é o que eu falo lá no final, né? Então, o quanto essa característica dinâmica, né, a predição desse teste pode me dar como sendo positivo para a história natural, né? Quanto antes eu detecto um nódulo na mama, melhora a história natural da doença, correto? Porém, a gente tem já na literatura vários relatos pensando nesse rastreamento da tireoide, por exemplo, de mulheres que tiraram a tireoide com um excesso de rastreamento, né? Será que era tão necessário isso? Será que isso realmente ia evoluir para um câncer, por exemplo? Tá, então, existe uma discussão muito grande quanto ao rastreamento, né, quanto a esses testes diagnósticos, principalmente num sistema universal, se a gente for pensar no SUS, tá? Rastrear é super importante para o Sistema Único de Saúde? Super, por quê? Porque a gente pode diminuir o que é necessário de aporte financeiro mesmo, economicamente para o sistema, né, porque imagina, você ficar rastreando câncer para o Sistema Único de Saúde, você está, olha, a gente consegue diminuir quimioterapia, diminuir internação, diminuir ambulatórios, tá? Mas, em contrapartida, o quanto essa discussão também não é complexa do ponto de vista de saúde, né? Porque
A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde preconiza protocolos para esses rastreamentos. A gente tem coisas que são preconizadas pela OMS, né? Por exemplo, mama, preconizado a partir dos 40 anos. Eu comecei a fazer rastreamento de câncer de mama com 37, mas porque eu tomei um progestágeno para controlar uma endometriose e fiquei cheia de nódulo na mama. Precisei de controle da minha mama para ver se não estava desenvolvendo nada, tá? Só que tem mulheres que começam a fazer rastreamento sem história de câncer na família abaixo dos 30 anos hoje. Isso a gente já sabe, né? Se você for pensar. E o quanto isso pode ser danoso, né? Imagina, todo ano exposto a de repente, um resultado que não é um resultado que condiz com a relação da história natural da doença. Tá? Então, é importante vocês pensarem, esse é um tema super espinhoso para a vigilância em saúde, na verdade, né, que a gente está falando dentro da vigilância, né, quando você entra em prevenção terciária, quaternária, você está falando de iatrogenia, né, de sobrediagnóstico, tá, e os testes diagnósticos, eles estão aí para isso, né, vocês devem, não sei se vocês fazem, vocês são super novinhos, né, que eu já tô dos 43, mas eu nunca, é desesperador quando você vai numa consulta médica e sai lá com 7, 8 folhas de exames que você tem que fazer, que só tem mulheres por enquanto, mas os homens também, né, chega uma determinada idade, eles vão ao médico, depois dos 45, e também saem com folhas e folhas e folhas de exames que você tem que fazer para acompanhar aí uma doença crônica para chamar de sua no futuro, entendeu? Só que o quanto isso não pode ser prejudicial também para a saúde das pessoas, né? Essa é a grande discussão nos testes diagnósticos hoje. Tá? Vocês que são biomédicos, não sei quem que vai trabalhar aí, que pretende trabalhar em laboratórios de análises clínicas ou em bancada mesmo, para fazer, ou mesmo quem vai para a indústria, quem vai para a gestão, vocês vão se deparar muitas vezes com alguns conflitos, mesmo dentro das famílias de vocês, assim, vocês podem ver, nossa, mas por que minha avó está fazendo esse exame agora? Por que a minha mãe tem que fazer esse exame a cada 3, 4 meses? Né, então, vocês têm um monte de questões aí. É o PSA, né, para rastreamento de câncer de próstata, né? Aqui no Brasil, a Sociedade de Urologia recomenda, tem aquele Novembro Azul, né? Só que assim, tem uma discussão, né, bastante importante, de que você faz o PSA, o nível está elevado, mas qual tratamento indicado, né? Assim, será que é indicado mesmo? Ou será que normalmente com o avanço da idade isso está aumentando, né? Será que realmente precisa fazer a cirurgia? Porque as consequências após as cirurgias existem, né? Então, assim, você está expondo, né, fazendo rastreamento, provavelmente pode até ser que ele não virasse um câncer, né, e aí fez a cirurgia e as sequelas, né, as consequências disso. Então, são discussões importantes para serem feitas, né. Além disso, assim, acho que tem um exemplo que a gente saiu, o exemplo do PSA aqui no Brasil, que a gente ainda usa protocolos super orientados pela Organização Mundial da Saúde, isso é super legal aqui no Brasil, que a gente segue super os protocolos, mas se vocês forem pensar, eu vou contar um caso extremo, tá? A Angelina Jolie, por exemplo. Ela fez, nos Estados Unidos, você tem aquele teste de rastreamento de todas as doenças que você pode ter, que chega em casa, pelo correio, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, tá? Que, você responde, ali tem 20, 40 páginas de tudo que você pode ter, de acordo com testes genéticos, etc. Tal. Vocês já devem ter visto isso, inclusive, na biomedicina e tal, essas coisas altamente tecnológicas e tal. E aí, tudo bem. Aí você tem lá 40 anos, né? Eu tô falando do caso dela, é um caso extremo, assim, ela tinha um marcador importante para câncer de mama, porque a família dela tinha uma história seríssima de câncer de mama, e ela tirou as 2 mamas e os 2 ovários. Sem
nada, né, a princípio. Então, assim, em vez, ela rastreou antes de acontecer e já tirou tudo. Esse é um exemplo, né, que é um exemplo fora da curva, assim, né, eu acho que enfim, cada um decide, tem autonomia pelo próprio corpo, né, a gente for pensar. Mas, tá, aí você faz esse rastreamento enorme e você descobre que você tem lá um risco, o dobro do risco de desenvolver uma doença reumática, autoimune. Você já vai começar a tomar um imunobiológico? Né? Então, tem toda uma discussão do rastreamento que tem muito a ver com essa coisa da predição. Se a gente tem uma doença, por exemplo, doenças autoimunes com uma prevalência na população de 2%, esses valores preditivos, eles vão ser maiores mesmo, tá? E aí, o quanto você já começa a entrar numa sensação de que, eu vou adoecer quando eu ficar velho. Enfim, então, é bem complicado, assim, rastreamento é uma discussão que envolve questões éticas importantes também, é isso que eu quero contar para vocês, e para isso que os testes diagnósticos, eles têm que ser muito bem acurados, que a gente tem que usar muito bem os protocolos que nós temos, aqui no Brasil, no caso, né, para o rastreamento dessas doenças, enfim. Mais alguma coisa? Oi. Eles ficam até que horas? Até a hora que elas Até quiserem? 11h30. Até 11h30, tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida com relação à validade em testes diagnósticos da aula da professora Gabriela ou da primeira aula dela, da aula inaugural? Se não, eu poderia trabalhar com vocês sobre confusão, variável de confusão, que é de um exercício do caso controle, que eu vi que tinham respostas variadas, né? Então, que eu queria conversar com vocês. Que aí, dependendo, se não tiver... Oi, Maria Fernanda, eu posso... Não, é que eu só fiquei com uma dúvida. Eu só queria confirmar uma coisa, né? É que no slide, um pouco depois da parte dos valores preditivos, falavam que quando o exame não é 100% acurado, os valores preditivos dependem da prevalência. Prevalência do grupo, isso mesmo. Aí, esse exame seria o exame que a gente está testando, ou seria o exame quando o exame padrão ouro não é... Não, é quando você está testando mesmo. Quando sim. você está testando, é isso mesmo, Maria Fernanda. E, tipo, uma outra coisa que eu também fiquei pensando na hora dos exemplos é que tinha falado que quando você aumenta a prevalência, né, aumenta o valor preditivo positivo e diminui o preditivo negativo. Só que, eu não sei se eu reparei, se eu olhei errado, mas no primeiro, né, que era 20% a prevalência, da prevalência... ele aumentou ali. Ele aumentou. É que eu usei um exemplo que ficou meio complicado de vocês entenderem, mas a ideia é que, assim, a gente tem uma probabilidade da doença existir, né, antes do teste, pós o teste, a probabilidade dessa doença pós-teste existir, né, eu devia ter colocado o Homer triste, não feliz, eu coloquei errado, desculpa. Não, é que, tipo, eu só fiquei um pouco confusa porque falava que o valor preditivo negativo iria diminuir se a gente aumentasse a prevalência. Só que ele ficou em 98 e 99, pra mim pareceu mais ou menos a mesma coisa. Aí, tipo, isso varia ou foi só nesse caso do exemplo? Varia, isso varia, porque lembra, o valor preditivo está relacionado à prevalência. Então, ele muda realmente de acordo com a prevalência na população, é isso mesmo. Isso varia. Acho que agora entendi. Obrigada, professora. Nada. Juliana, manda. Eu primeiro, Amanda. Oi, pode falar qualquer uma, estou aqui. Tá bom, então eu vou falar rapidinho. Eu só queria saber, depois, naquele exemplo lá acho que era 20% antes do teste, né? E aí depois foi para 70%. Se fosse depois fazer outro teste, então a gente iria usar os 70% como o antes? Sim, aí sim. Tá bom. Obrigada. Tá bom? De nada. Amanda?
Não? Achei que ela tivesse levantado a mão. Não, eu acho que a Ju entendeu. Você falou Juliana, Amanda. Acho que ela entendeu que era eu. Bom, eu acho que é isso. Eu vou passar para você, então, tá? Tá bom. Obrigada, Gabriela. Eu tô aqui. Então tá bom. Tá, eu vou, então, abordar com vocês o teste do estudo caso-controle, que era com relação ao pareamento, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, né, que era o teste do estudo caso-controle, em que a gente queria ver a associação entre infecção por Zika vírus durante a gestação e o risco de microcefalia no bebê, tá? E aqui, então, assim, quem que eram os casos, né? São as crianças recém-nascidas com microcefalia. Cadê? Deixa eu ver. E os controles foram pareados para cada caso, segundo a data provável do parto e local de residência, tá? Então, por que os pesquisadores eles fizeram esse pareamento, né? Que era essa última pergunta, né? Os autores fizeram um pareamento segundo data provável de parto, né? E o local de residência. Quais seriam as razões, tá? A gente sabe que a idade gestacional ela está relacionada com o tamanho do perímetro cefálico, tá? Então, conforme vai nascendo as crianças, caso com microcefalia, nessa idade gestacional, para eu tentar eliminar o efeito, a influência da idade gestacional que está relacionada com circunferência do perímetro cefálico, eles escolheram um controle da mesma idade gestacional. Tá? E outro cuidado que eles tiveram foi em relação ao local de residência desse caso, tá? Porque pode ser que algum outro fator ambiental esteja relacionado para a ocorrência, né? Então, para eu tentar eliminar essa influência ambiental, então eles escolheram também o local de residência para parear com cada caso que apareceu. Então, todas essas alternativas estavam certas, né? Porque local de residência e idade gestacional são as variáveis de confusão, tá? Então, por que eles fizeram esse pareamento? Por serem potenciais fatores de confusão, idade gestacional e local de residência, e por eliminar a influência da idade gestacional e local da residência da análise, pois também estão relacionados à microcefalia e exposição ao Zika, e porque a idade gestacional determina o tamanho da circunferência da cabeça, e porque o local de moradia informa as condições de moradia, vida, acesso ao serviço de saúde, e está muito relacionada à exposição e ocorrência de agravos à saúde e doença. Tá? Então, todas essas alternativas estavam corretas, tá? Eu vi que tinha uma variedade de respostas, então eu achei melhor a gente retomar esse conceito de variável de confusão, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação a algum outro exercício que vocês fizeram até agora, que queiram aproveitar esses últimos minutinhos para tirar dúvida? Não? Todos os exercícios, né? A gente tomou cuidado de ter um gabarito para vocês acompanharem o raciocínio, o conceito, tá? Para conseguirem acompanhar. Tudo bem? Tá. Bom, então já vamos passar para as próximas aulas. As próximas 2 semanas serão aulas assíncronas, tá? Então, vão ser aulas gravadas, que vão ser disponibilizadas para vocês. Não terão exercícios, tá? A aula da semana que vem vai ser sobre validade em estudos epidemiológicos, causalidade em epidemiologia, e depois com a professora Carla, de vigilância epidemiológica, tá? E aí a gente volta a ter momento síncrono no dia 4 de agosto, tá? A partir das 10 horas, que eu e a professora Zila, junto com a Mônica e a Júlia, a gente vai passar o trabalho final,
tá? Que vai ser um trabalho simples, e vocês vão ter um horário da aula para desenvolver e a data da entrega vai ser na semana seguinte, tá bom? Tá? Tudo bem? Então tá. Então podemos encerrar. Tá? Então a gente tem um tempinho aí para vocês estudarem de uma forma assíncrona, tá bom? Então, obrigada, gente. Tchau e boa semana também. Tchau, obrigada, Lu. Tchau, tchau. Muito tchau, prazer. Obrigada, tchau, Gabi. Tchau, professoras. Obrigada. Nada. Tchau, profs. Boa semana. Tchau. Ô, Lu, não esquece que eu entro em férias sexta, tá? Ai, nem acredito. Aham.